Ou seja, Deus organiza o caos para se relacionar. A água simboliza o caos inicial. Eu aprendi na jornada da minha vida que as trevas não precisam ser criadas. É apenas a ausência de luz. Fica aqui comigo. Não deixa sua mente sair daqui, não. Vamos mais fundo ainda aqui. Tudo em Gênesis 1 e 2 é simplesmente movido pelo desejo de Deus de ter relacionamento. Observe. Deus, ele cria a luz para que o homem pudesse ver. Deus, ele separa as águas para que o homem pudesse habitar. Deus, ele cria as sementes para que o homem pudesse comer. Deus cria os ciclos para que o homem pudesse trabalhar e descansar. Deus planta um jardim para caminhar com o homem. Deus cria os animais para que o homem governasse e nomeasse. E a mais poderosa de todas é quando ele diz no capítulo 2, no versículo 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como parceira dele. E no versículo 21 ele diz que Deus faz cair um sono profundo sobre Adão e Adão o adormece. E das costelas de Adão, Deus forma Eva. Perceba que, mesmo Deus sabendo que visitaria Adão todos os dias no jardim do Éden, mesmo Deus tendo criado todas as espécies com os dois sexos, machos e fêmeas, ele se livrou de Adão. Ele simplesmente disse: vou criar uma dor de cabeça para Adão nesse paraíso. Tô brincando. Não. Deus ele cria a mulher, o ser mais extraordinário de toda a criação. Para quê, Nelson? Para o homem evoluir em todas as áreas da vida. Para que também tivesse comunhão, tivesse um relacionamento. Perceba que no final, quando tudo está em ordem, ele cria o ser humano, um casal, uma relação, e depois ele entra no jardim. Isso mostra o propósito. E isso aqui é muito forte. Deus, ele organiza o caos para habitar com o homem. Deus leva 6 dias criando tudo só para ter um relacionamento com o homem. Deus dá ordem para ter comunhão. Deus, ele cria para relacionar-se. Oh, glória! Repita comigo em nome de Jesus. Relacionamento. Uma vontade que organiza o caos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Paizinho. Família linda. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar onde você se encontra. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que esse vídeo chegou até você. O desejo do meu coração é que Deus fale contigo poderosamente, assim como Ele falou comigo nessa mensagem linda que Ele me deu para dividir hoje com os irmãos. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Amém? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Deixa eu só organizar aqui a câmera. Olha que coisa linda que Jesus me deu. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória! Que palavra poderosa! Você percebeu? Já existia as trevas e já existia as águas. O tema: relacionamento. Uma vontade que organiza o caos. Vou repetir. Relacionamento. Uma vontade que organiza o caos. Tudo, absolutamente tudo em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, é movido pelo desejo de relacionamento. Não existia matéria eterna, nem caos eterno. Na verdade, não existe matéria eterna, nem caos eterno. Perceba que tudo começa com a vontade de Deus. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. Amém? E o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. A transição do caos para a ordem. Vamos mais fundo nisso aqui. Criar do jeito que só Deus cria. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, aparece um verbo em hebraico que se chama bará. Esse verbo, ele é exclusivo para a ação de Deus. Amém? Nós, seres humanos, nós apenas fazemos, formamos, construímos. Mas bará é só para Deus. É criação soberana. No versículo 1, no princípio Deus bará os céus e a terra. Ou seja, tudo procede dele. Não existe matéria eterna, nem caos eterno. Tudo começa com a vontade de Deus. Quer comigo? A terra se informa e vazia. No versículo 2, nós lemos: a terra era tohu vabohu, sem forma e vazia, desorganizada, caótica. Esse termo ele descreve desordem, ou falta de estrutura, ou ausência de propósito. Fica aqui que a gente vai fundo. Não é maldade, é forma bruta, esperando ser moldada. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz que a criação começou perfeita e virou caos. Não. Ela diz que Deus tomou o caos inicial e organizou tudo com propósito. Amém? O abismo, as águas profundas, ou seja, trevas cobriam a face do Terron. Terron era a palavra usada nas culturas antigas para simbolizar perigo, profundidade, instabilidade. O que o ser humano não controla, Terron. O hebraico está dizendo: havia caos, havia trevas, havia confusão. Mas Deus estava lá. E mais, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. E o Espírito, Ruach, de Deus se movia.
A palavra ruach significa vento, sopro, presença viva, força ativa de Deus. Talvez eu não esteja pronunciando da forma certa. Ruach. A palavra pairava, rashaf, significa chocar, agitar, proteger, preparar para gerar vida. Isso aqui é muito forte. Ou seja, o espírito, ele estava agitando o caos, preparando ele para receber ordem. Ele não se afastava do caos. A Bíblia diz que ele voou por cima dele. Amém? A estrutura de Gênesis, Deus organizando o caos, ela poderia ser dividida em 3 movimentos. Amém? Gênesis no capítulo 1 é organizado em 2 etapas. A Bíblia diz que Deus formou, que é do dia 1 até o dia 3, luz versus trevas, céus versus águas, terra versus mares. Fica aqui comigo. Antes do relacionamento, perceba que ele dá estrutura. Segundo, Deus encheu, que foi no dia 4 ao 6, luz com os astros, firmamento com as aves, mares com os peixes, terra com os animais e o homem. Ou seja, antes do relacionamento, ele dá propósito. Isso é extraordinário. Olha aqui para mim. Relacionamento exige forma, estrutura. Exige conteúdo, propósito. Vamos mais fundo. Deus, ele não cria Adão no ambiente vazio. Não. Deus, antes de criar o homem, ele prepara o ambiente para o quê? Para o relacionamento. É como um pai, uma mãe, os pais montando o quarto de um bebê antes do nascimento. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Ou seja, Deus organiza o caos para se relacionar. A água simboliza o caos inicial. Eu aprendi na jornada da minha vida que as trevas não precisam ser criadas. É apenas a ausência de luz. Fica aqui comigo. Não deixa sua mente sair daqui, não. Vamos mais fundo ainda aqui. Tudo em Gênesis 1 e 2 é simplesmente movido pelo desejo de Deus de ter relacionamento. Observe. Deus, ele cria a luz para que o homem pudesse ver. Deus, ele separa as águas para que o homem pudesse habitar. Deus, ele cria as sementes para que o homem pudesse comer. Deus cria os ciclos para que o homem pudesse trabalhar e descansar. Deus planta um jardim para caminhar com o homem. Deus cria os animais para que o homem governasse e nomeasse. E a mais poderosa de todas é quando ele diz no capítulo 2, no versículo 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como parceira dele. E no versículo 21 ele diz que Deus faz cair um sono profundo sobre Adão e Adão o adormece. E das costelas de Adão, Deus forma Eva. Perceba que, mesmo Deus sabendo que visitaria Adão todos os dias no jardim do Éden, mesmo Deus tendo criado todas as espécies com os 2 sexos, machos e fêmeas, ele se livrou de Adão. Ele simplesmente disse: vou criar uma dor de cabeça para Adão nesse paraíso. Tô brincando. Não. Deus ele cria a mulher, o ser mais extraordinário de toda a criação. Para quê, Nelson? Para o homem evoluir em todas as áreas da vida. Para que também tivesse comunhão, tivesse um relacionamento. Perceba que no final, quando tudo está em ordem, ele cria o ser humano, um casal, uma relação.
E depois ele entra no jardim. Isso mostra o propósito. E isso aqui é muito forte. Deus, ele organiza o caos para habitar com o homem. Deus leva 6 dias criando tudo só para ter um relacionamento com o homem. Deus dá ordem para ter comunhão. Deus, ele cria para relacionar-se. Oh, glória! Repita comigo em nome de Jesus. Relacionamento. Uma vontade que organiza o caos. O caos, meu irmão, o caos ele não assusta Deus. Ele simplesmente, Deus ele transforma o caos em um lugar de encontro. Posso ir mais fundo? Posso? Gênesis 1 mostra que Deus não recua diante do caos. Mostra que Deus não tem medo das trevas. Mostra que Deus não cancela a criação porque está sem forma e vazia. Não. Pelo contrário, Ele fala, Ele se move, Ele separa, Ele organiza, Ele cria, Ele enche, Ele abençoa. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Eu vou mais fundo nisso aqui. Pega. Para cada caos que Deus permitiu na sua vida, tem um motivo. Sabe qual? Relacionamento. Para cada porta que Deus fechou na sua vida, tem um motivo. Sabe qual? Relacionamento. Para cada pessoa que Ele arrancou do seu caminho, tem um motivo. Sabe qual? Relacionamento. Por quê? Porque quando você tem a vontade, o desejo de relacionar-se, você supera as diferenças. Você supera as necessidades. Você supera os desafios. Quando você quer ter um relacionamento sólido, brota dentro da sua alma, meu irmão, uma vontade que organiza o caos. Eu acabei de usar o manual da vida, a Bíblia Sagrada, para te provar que o relacionamento não nasce do conforto, não nasce da perfeição. Ele nasce quando Deus ele se envolve. Ele nasce quando Deus fala. Ele nasce quando Deus manifesta a sua vontade. Ele nasce quando você diz: vem, Deus, seja bem-vindo. E Deus transforma o caos em um lugar habitável. É isso que Ele faz com a criação. É isso que Ele faz com o ser humano, meu irmão. É isso que Ele faz com os casamentos que estão em caos. É isso que ele faz com as famílias que estão em caos. É isso que Ele faz com a igreja que está em caos. Não importa quão intenso está o caos. Deus é o que transforma caos em abundância. Deus não começa pelo ideal, não. Ele começa pela desordem. Porque é ali que a sua vontade se manifesta. E o nome dele será glorificado, será adorado, não tem como. Olha aqui para mim. Onde há caos, Deus vê potencial. Onde há trevas, Deus anuncia a luz. Onde não há forma, Deus dá estrutura. Onde não há propósito, Deus enche de vida. Onde não há relacionamento, Deus cria uma aliança. E tudo isso por quê? Por quê? Porque o propósito final da criação é relacionamento. Deus não criou um mundo ordenado para que pudesse caminhar com Adão na viração do dia. O maior projeto de Deus sempre foi isso. Qual, Nelson? Estar com o homem. Ou seja, Deus não criou apenas
para estar com Adão na viração do dia, mas para estar com Adão o tempo todo, num relacionamento, em ter um relacionamento sólido comigo, com você. Amém? Amém? Olha aqui para mim. Relacionamento. Uma vontade que organiza o caos. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima. Em nome de Jesus. Absolutamente tudo que aconteceu, que está acontecendo na sua vida, é Deus em busca de um relacionamento sólido